Saudações, torcida tricolor! Hoje é dia de comemorar, dia de esperançar, porque temos uma bomba que vai sacudir os nossos corações. Richard Rios, o volante de apenas 24 anos, já fez história em outros clubes e acaba de assinar com o Fluminense até 2029. É isso mesmo, a nossa joia já está vestindo as cores do nosso amado clube e promete ser um dos pilares do time nas próximas temporadas. E, claro, antes de começarmos essa análise profunda, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, pois aqui a paixão pelo Fluminense é sempre em primeiro lugar. Mas vamos ao que interessa. Richard Rios chegou ao Flu em 2023, após uma trajetória brilhante em sua equipe anterior, onde se destacou como um dos melhores volantes do campeonato. Sua habilidade em desarmar, passar e até marcar gols fez dele um dos jogadores mais cobiçados do mercado. E agora, com esse contrato até 2029, a expectativa é alta. Os torcedores estão em polvorosa, e não é para menos. A chegada de Rios pode significar uma nova era para o nosso Fluminense. E para entendermos melhor o impacto dessa contratação, precisamos olhar para o contexto atual do clube. O Fluminense está passando por um momento de reestruturação, buscando se firmar como uma potência no futebol brasileiro. A torcida, que nunca deixou de acreditar no potencial do time, viu a diretoria trabalhar de forma intensa para trazer jogadores que não apenas se encaixem no esquema tático, mas que também sejam capazes de contribuir com a nossa história gloriosa. Richard Rios se encaixa perfeitamente nesse perfil. Então, o que podemos esperar desse jogador, além do brilho nos olhos da torcida? Vamos explorar os aspectos táticos, financeiros e históricos que cercam a sua chegada. Neste vídeo, teremos a oportunidade de mergulhar fundo nos detalhes que fazem de Richard Rios uma promessa e um potencial ídolo tricolor. O futuro é promissor, e a nossa esperança se acende com essa nova contratação. A torcida está ansiosa e cheia de expectativas. Como será a adaptação de Rios ao nosso estilo de jogo? Será que ele vai se tornar o novo coração do meio-campo tricolor? As perguntas estão no ar, e a emoção já toma conta das arquibancadas. Fiquem ligados, porque o Fluminense está se preparando para grandes conquistas, e Richard Rios pode ser a peça-chave nessa jornada. E você, torcedor, o que acha dessa contratação? Está animado com a chegada de Richard Rios? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas. Vamos juntos torcer por um futuro brilhante para o nosso Fluminense. O encaixe tático de Richard Rios contempla a cena, Richard Rios em campo, com a bola dominada, fazendo o que sabe de melhor, distribuindo passes precisos e marcando com garra. E aí, torcida tricolor, como você imagina que ele vai se encaixar no esquema tático do Fluminense? Essa é uma pergunta que já está na ponta da língua de muitos. O futebol, mais do que nunca, exige versatilidade e inteligência, e Rios tem tudo isso e muito mais. Mas como será a adaptação dele ao nosso time? O Fluminense vem utilizando um esquema tático que mistura o 4-3-3 e o 4-2-3-1, dando espaço para jogadores de meio campo serem criativos e ao mesmo tempo defensivos. Richard Rios, com suas características, se encaixa como uma luva nesse modelo. Ele não é só um volante destruidor, mas também um jogador que sabe sair jogando e criar jogadas ofensivas. Isso pode ser essencial para a equipe que busca conectar a defesa ao ataque com fluidez. Imagine uma partida em que o Fluminense precisa de um gol para virar o jogo. Com Rios em campo, a transição entre a defesa e o ataque se torna mais ágil. Ele tem a capacidade de recuperar a bola e rapidamente dar um passe vertical, buscando os atacantes ou os meias que se infiltram. Essa dinâmica pode ser um diferencial em jogos decisivos. E não podemos esquecer das suas qualidades defensivas, posicionamento, desarmes precisos e, claro, a leitura de jogo que todo volante de qualidade deve ter. Rios não apenas defende, mas também se posiciona para iniciar jogadas. A torcida, claro, está ansiosa para vê-lo em ação. Como será a sua primeira partida? Imagine a arquibancada pulsando, as bandeiras tremulando, e a emoção tomando conta. A expectativa é alta e as comparações com ídolos do passado começam a surgir. Rios tem tudo para se tornar um novo xodó do Maracanã, pelo jeito de jogar e pela determinação em campo. E, claro,
O que não falta é história para ser construída. E você, torcedor? O que espera da estreia de Richard Rios? Deixe seu comentário aí embaixo. A discussão é sempre válida, e queremos saber como você imagina que será esse novo capítulo da história tricolor. O impacto financeiro da contratação de Richard Rios agora, vamos dar uma virada e explorar um aspecto que muitas vezes fica em segundo plano, mas é de extrema importância, o impacto financeiro da contratação de Richard Rios. Afinal, quando um jogador é contratado por um longo período, como é o caso do volante, é fundamental entender como essa movimentação pode influenciar o futuro do Fluminense. Contratar um jogador como Rios, com um contrato até 2029, não é apenas uma questão esportiva, mas também financeira. O Fluminense, assim como muitos clubes, vive a realidade de um mercado competitivo e exigente. O investimento em Rios pode ser visto como um sinal de que a diretoria acredita no potencial de receita que ele poderá gerar, seja por meio de sua valorização no mercado, seja pela contribuição direta dentro de campo. Pense em vendas de camisas, aumento do público nos jogos e, claro, a possibilidade de conquistar títulos. Imagine a cena, a torcida lotando o Maracanã, com a camisa 8 estampada nas arquibancadas. A presença de um jogador talentoso e promissor como Rios pode atrair patrocinadores e aumentar o interesse por parte dos torcedores. E se ele se destacar e ajudar o time a conquistar títulos, a valorização desse jogador pode ser astronômica. Historicamente, o Fluminense já teve jogadores que se tornaram verdadeiros ícones, e quando vendidos, trouxeram receitas significativas para o clube. Lembra do impacto que jogadores como Thiago Silva e Ganso tiveram nas finanças tricolores? Rios pode ser o próximo a deixar sua marca. Além disso, a contratação de Rios também pode sinalizar uma mudança na estratégia do clube em relação à sua base. Com a chegada de jogadores jovens e promissores, como Richard, o Fluminense pode estar se preparando para dar mais espaço a talentos da sua própria base, criando um ciclo positivo de desenvolvimento e valorização. A torcida, mais do que nunca, tem a oportunidade de se sentir parte dessa construção. É como se estivéssemos todos juntos, construindo um futuro brilhante. E quanto ao investimento feito para trazer Rios? Esse valor pode ser um ponto de discussão, mas o que realmente importa é o retorno que ele pode trazer. Se a contratação for um sucesso, os números podem até se equilibrar, levando em conta prêmios de competições e um aumento na arrecadação. Imagine a explosão de alegria se Rios for decisivo em uma final. Essa é uma responsabilidade que agora recai sobre os ombros do jogador e, claro, da comissão técnica, que terá a tarefa de fazer do nosso volante uma estrela. Além disso, é importante lembrar que o retorno financeiro não se limita apenas a vendas futuras. A presença de Rios no time pode gerar um aumento significativo na venda de ingressos e produtos oficiais. A cada jogo, a expectativa cresce, e a torcida se mobiliza para apoiar o time e, consequentemente, aumentar a receita do clube. É uma relação direta. Quanto mais Rios brilhar, mais o Fluminense lucra. E você, torcedor? Como vê o impacto financeiro da chegada de Richard Rios? Acredita que ele pode trazer um retorno significativo ao clube? Comente abaixo, a sua opinião é muito importante para nós. Vamos juntos discutir o futuro do nosso tricolor. Comparações historicamente tricolores agora, vamos mergulhar em um campo que provoca muita nostalgia e emoção, as comparações históricas. Richard Rios, com sua chegada ao Fluminense, evoca memórias de outros grandes volantes que brilharam com a camisa tricolor. E, convenhamos, a torcida já começa a fazer paralelos, tentando imaginar se Rios poderá atingir a mesma estatura de ídolos do passado. Quando pensamos em volantes que deixaram uma marca na história do Fluminense, é impossível não lembrar de jogadores como Edinho, Araújo e até mesmo o lendário Didi. Esses atletas não só definiram uma era, mas também moldaram a identidade do clube. O que podemos esperar de Rios em comparação a esses ícones? Ele terá a oportunidade de deixar a sua própria marca, e a pressão será grande, mas sabemos que a torcida tricolor ama um desafio. Rios traz características que o diferenciam dos volantes clássicos. Sua capacidade de desarme é impressionante, mas ele também possui uma visão de jogo que lhe permite ser um elo entre defesa e ataque.
Essa dualidade é o que pode colocá-lo em destaque, não só como um bom volante, mas como um jogador fundamental para o esquema do Fluminense. É exatamente essa combinação que muitos dos grandes volantes do passado tiveram e que os tornaram inesquecíveis. Além disso, o ambiente do Fluminense, com sua apaixonada torcida e a pressão dos grandes jogos, é um fator que pode moldar ainda mais a carreira de Richard Rios. Jogar no Maracanã é uma experiência única e que, sem dúvida, pode tirar o melhor de um atleta. Imagine Rios, em um jogo decisivo, fazendo uma jogada espetacular e garantindo a vitória em cima do rival. As comparações vão surgir naturalmente, mas cada jogador tem sua própria história e será emocionante ver como Rios irá escrever a sua. Agora, a pergunta que não quer calar: será que Rios terá a mesma trajetória de sucesso de outros grandes volantes da história do Fluminense? O tempo dirá, mas o que não podemos negar é que a expectativa é enorme. E você, torcedor? Quais volantes do passado você acha que Rios deve se espelhar? Deixe seu comentário. O futuro em aberto. Chegamos ao nosso último capítulo, e é hora de integrar todos os ângulos que exploramos até agora sobre a chegada de Richard Rios ao Fluminense. Temos um jogador promissor, um encaixe tático que promete revolucionar nosso meio de campo, e uma expectativa financeira que pode levar o clube a novos patamares. Mas o que isso tudo significa para o futuro do Fluminense? A chegada de Rios representa mais do que apenas um novo atleta no elenco. Ele é um símbolo de renovação, um sinal de que o Fluminense está investindo não apenas em talento, mas também em um planejamento estratégico que visa longo prazo. Com contrato até 2029, a ideia é que Rios seja uma peça-chave na construção de um time competitivo, capaz de brigar por títulos e resgatar a tradição vencedora do clube. No aspecto tático, sua versatilidade e inteligência em campo podem ser a chave para um meio de campo mais dinâmico e eficiente. Imagine um Fluminense com Rios controlando o jogo, fazendo a transição entre defesa e ataque com maestria. Isso não é apenas uma expectativa, é uma esperança que faz a torcida vibrar. E, claro, a pressão da arquibancada será um fator constante. A torcida, apaixonada e exigente, estará sempre presente, cobrando empenho e resultados. Será que ele conseguirá suportar essa pressão? A resposta está nas suas atitudes dentro de campo. Financeiramente, a contratação de Rios pode gerar receitas significativas. A valorização do jogador, as vendas de camisas e o aumento no público nos jogos são fatores que podem transformar a realidade do clube. A torcida tem um papel crucial nesse processo, e sua presença nos estádios será fundamental para que essa nova fase se concretize. A pergunta que fica é: como você, torcedor, pode contribuir para essa nova era? Por fim, o que se espera, de fato, é que Richard Rios se torne um ídolo e uma referência para as novas gerações de torcedores. A história do Fluminense é repleta de lendas, e quem sabe, daqui a alguns anos, não estaremos falando sobre Rios como um dos grandes volantes da nossa história. O futuro é incerto, mas a esperança se renova com cada nova contratação e cada novo jogo. E aí, torcedor tricolor? O que você acha que o futuro reserva para Richard Rios no Fluminense? Você acredita que ele pode se tornar uma lenda? Vamos conversar nos comentários. E, claro, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais conteúdo sobre o nosso querido Fluminense. Vamos juntos construir essa história.